aí, Gerson. Sei que você tem uma agenda bem corrida e conseguir uma horinha para falar com a gente é muito valioso. Valeu. Sim, obrigado, Cássio, pelo convite, sempre aí me convidando para estar na graduação ou lá na pós-graduação, né, aí da fisioterapia da USP. E a gente são carreiras irmãs, né, fisioterapia, educação física, e tenho um carinho especial aí pela fisioterapia da USP por esse episódio, né, chamado pós-doutorado por aí. Então, eu acabei sendo pós-doutor na fisioterapia da USP, né? A gente foi estudar fisiologia de atleta, mas foi com o professor aí da fisioterapia da USP, o Celso Carvalho, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. E então, para mim, sempre um privilégio poder falar para vocês um pouco do que a gente faz, do que a gente estuda, né? Agradeço muito o convite. E que bom que o pessoal é justo no horário, né? Como a grande maioria tá por aí, né? O pessoal tá ruim de horário na pandemia pra caramba. Pois é. Mas a vantagem é que eles acordam 5 para as 8 e já liga a câmera, já entra na aula, aí fica fácil. A cara de sono do Eduardo Ribeiro ali, né, cara? Acabou de acordar, velho. Mas hoje tá bom até. É, Normalmente é pior. e os outros estão dormindo ainda, por isso que a câmera fica desligada, né? É. Só pra constar a presença. Vamos lá? Valeu, Gerson. Que isso, eu que agradeço, meu amigo. Pessoal, vou compartilhar aqui a apresentação, tá? Todo mundo tá vendo aí o slide? Estamos sim. Obrigado, viu? Pessoal, é um prazerzão falar para vocês do que a gente vem estudando há muitos anos. Meu mestrado e doutorado foram fora da USP, mas foram na área de treinamento esportivo. Eu trabalho com atletas há quase 20 anos, ou seja, a idade que a maioria de vocês tem é o tempo que praticamente eu trabalho com atletas. Isso quando a gente percebe isso, a gente percebe que vai ficando velho, né? Mas o dia chega para Não, todos, fiquem não sei o que é tranquilos. isso, Gerson. Eu tô novo ainda. Você tá novinho, né? E cabeludo. Cabeludo, cabelo com a mesma cor de sempre, né? Sempre. Mas a idade chega para todos, né? Então, quem tá novinho, nós já fomos novinhos, né, Cássio? Na verdade, ainda bem que estamos velhos, né? A alternativa seria pior. E tem um histórico de trabalhar muito com atletas amadores e atletas profissionais. Trabalho com atletas que foram para Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos. Me sinto aí um privilegiado por ter participado de comissões técnicas que trabalharam com atletas medalhistas em Olimpíadas, em medalhistas em Paralimpíadas. Então trabalhei na comissão técnica do César Cielo, do Thiago Pereira, que foram medalha nos Jogos Olímpicos de Londres, né, em 2012. Trabalhei com os atletas paralímpicos do atletismo e da natação, também que somaram 17 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Londres. Depois trabalhei com atletas que foram para os Jogos do Rio. O Felipe Rizzo, sim, eu estava no Pro 16, lá com o Albertinho, com o PC, com o Felipe Domingues, que hoje é da Oxford, né? Com quem mais ali? Com o Gustavo Maglioca, com o Chihu, que era estagiário na época, e quem mais? O Rafael Rocamora, que era preparador físico. Então,
Estava ali com a turma. Meu doutorado foi feito com o Pro 16, tá? Pelo jeito o Felipe é mais velho que vocês, né? E o Pro 16 era um time de elite, tá? Que da natação brasileira, que Felipe, você era o treinador lá de natação, não era, não? Você treinava lá ali no Centro Olímpico. E tinha um treinador de natação ali do Centro Olímpico que chamava Felipe também, pô. Então no Pro 16 na época, né, que eu trabalhei, eram 8 atletas. Então você só treinava, né? Você treinava ali do lado. E, e era um time formado pelo César Cielo, o Thiago Pereira, o Nicolas Santos, que é campeão mundial de borboleta, recordista mundial de borboleta, 50 borboleta, né? Do Léo de Deus, que hoje agora vai para a terceira Olimpíada em Tóquio. Aí Henrique Barbosa, Nicolas Nilo, o Thales Cerdeira e tem mais um atleta aqui que eu estou esquecendo o nome. Mas eram 8 atletas de alto nível, né? Entre ali os melhores do mundo. E 7 foram para os Jogos Olímpicos e meu doutorado foi todo o acompanhamento desses atletas, né? Durante os 6 meses finais ali para os Jogos de Londres. E para os Jogos do Rio trabalhei com o Alan Fonteles, que é um para-atleta, né? Velocista. E a gente tentou vaga com outros atletas de outros esportes, como triatlon, como corrida, né? Hoje tem um trabalho assim muito a fundo com triatletas e corredores e alguns ciclistas, alguns maratonistas aquáticos. Então, o meu foco trabalha todo no esporte de endurance, tá? Com corredores, ciclistas, triatletas e alguns nadadores, mas todos de endurance. Hoje estou trabalhando com 3 atletas que vão para 4 ou 5 atletas que vão para Tóquio, entre eles da Seleção Brasileira de Triatlon, o Manuel Messias e a Luísa Batista, que já estão classificados para Tóquio, no triatlon, né? O Daniel Chaves, que é maratonista, que também está classificado para Tóquio, e aí 2 atletas paralímpicos do triatlon, que são a Jéssica Messali, que também é do triatlon, já está com a vaga praticamente garantida, e o Carlinhos, né? Que também é do paratriatlon e está com a vaga ali, está muito perto de ter a vaga, né? Ele está entre os top 10 do mundo, acho que ele é 7º do mundo, então vão os 10 melhores, então ele está muito perto da vaga. Então, e hoje, por conta dessas transformações que a gente vem vivendo, também trabalho com mentoria, aí na área de profissionais que trabalham com esporte, então tenho atendido muitos treinadores, nutricionistas do esporte, médico do esporte e até fisioterapeuta esportivo eu tenho atendido nessa mentoria. E também a gente produz cursos, né, de formação, então também na área de esportes de endurance, tá? Ao Lohan aqui, eu fiz um convite pessoal da mentoria, Lohan é da mentoria. Então é isso, nosso trabalho basicamente é esse. Tem muito mais coisa, mas não vou me estender aqui para a gente começar a aula, que é o que mais importa, né? Vocês não vieram aqui para ficar ouvindo minha história. Tá bom? Pessoal, quando a gente fala em princípios do treino, o que seria princípios do treinamento? São algumas regras básicas que a gente deve seguir quando a gente pensa em prescrição de treinamento. E com uma disciplina de fisioterapia esportiva, eu acho assim essencial que a gente discuta junto com os outros profissionais que trabalham com atleta o que acontece dentro do treino. É muito comum, tá? Eu já trabalhei com inúmeros profissionais de diversas áreas. É muito comum um profissional que se diz trabalhar com esporte ou com atletas, mas ele não conhecer a fundo
a especificidade do esporte, por exemplo. Então, eu acho muito essencial essas intersecções que a gente deve fazer entre as diferentes áreas com a educação física. Se a gente pensar no treinamento, a educação física é a disciplina mãe ali, né? Já que é a atribuição dela treinar a pessoa, treinar o atleta, organizar as cargas de treino, e as outras disciplinas vêm, né, como disciplinas auxiliares, mas não deixam de ser importantes. E se todo mundo entender bem do esporte, de esporte, como se prescreve um treino, ou quais os princípios básicos de um treino, a gente consegue dialogar melhor, a gente consegue conversar melhor com o atleta e tirar, né, conseguir adaptações melhores para essa pessoa, né? Hoje eu brinco bastante de que se a pessoa vai começar a treinar hoje e ela só está preocupada em treinar, ela pode ter somente um treinador. Se ela quer começar a ter um pouco de performance, ela precisa ter um treinador e um nutricionista, né? Para aliar exercício e alimentação. Se ela quer ter performance tendo muita saúde, ela precisa de um treinador, de um nutricionista, de um preparador físico e de um fisioterapeuta. E se ela quer um conjunto completo, se ela quer alta performance, se ela quer extrair o máximo que ela pode, ela vai precisar de um treinador, de um nutricionista, de um preparador físico, de um fisioterapeuta esportivo, de um médico do esporte, de um fisiologista do esporte, que é o que eu faço mais hoje, e de um psicólogo esportivo. Ou seja, a quantidade de profissionais que podem trabalhar com esse atleta, com essa pessoa, é muito grande. E de acordo com o nível, né, que a pessoa está, a gente vai sugerindo que ela agregue mais profissionais na sua rotina, tá? E que esses profissionais possam contribuir, né, cada vez mais com a vida esportiva dessa pessoa. Então, eu costumo pensar nesses níveis que eu comentei com vocês agora, tá? E o fisioterapeuta é parte chave, parte importantíssima dentro desse processo todo. E não há alta performance, não há alta performance sem um fisioterapeuta junto a um atleta, tá? Um atleta que não tem um fisioterapeuta, ele provavelmente não tem alta performance, dada a importância do trabalho da fisioterapia associado ao trabalho do treinador no dia a dia com os atletas, né? Agora, com as restrições para os Jogos Olímpicos de Tóquio, as delegações estão indo com muito menos pessoas, né? E está tendo uma briga nas delegações brasileiras agora para conseguir levar os fisioterapeutas dos atletas. Porque como o Tóquio está restringindo muito a entrada e está dando pouquíssimas credenciais, estão se escolhendo a dedo quem vai, né? Então hoje é muito melhor que vá o fisioterapeuta do atleta do que o médico do grupo. Porque um médico de uma delegação, por exemplo, até um médico do atletismo, ele pode atender a pessoa do atletismo, pode atender o pessoal do triatlon, pode atender o pessoal do ciclismo, por exemplo. O fisioterapeuta, muitas vezes, ele está o tempo todo ocupado com esses atletas da modalidade que ele está, né? Então, está uma briga grande aqui para conseguir levar os fisioterapeutas e o pessoal ainda bem está conseguindo vencer essa briga, né? Então, dada a importância da fisioterapia junto dos atletas lá em Tóquio também, tá? Vamos pensar aqui, né? Ponto-chave para a gente é pensar em características da modalidade que você trabalha. Você conhece as características dessa modalidade esportiva, isso é muito importante para a gente, né? Então a gente sempre precisa entender quais as características das modalidades esportivas que a pessoa pratica. Se é uma natação, se é um ciclismo de estrada, se é um ciclismo mountain bike, off-road, se é uma corrida de rua, se é uma corrida de montanha, se é natação em piscina ou se são outros tipos de esportes, né? Trabalhei bastante no esporte coletivo, trabalhei no futebol, trabalhei no basquete, trabalhei no vôlei.
Então cada um deles tem a sua especificidade, né? Tem a sua particularidade. E já deve ter sido tratado isso com vocês, provavelmente, mas cada um deles também tem a sua, as suas lesões comuns, né? Então a lesão comum do nadador não é a mesma lesão comum do ciclista, que não é a mesma lesão comum do corredor, e aí vem todo o processo preventivo que vocês, né, vocês devem estar discutindo isso desde o começo do semestre, que envolve a fisioterapia esportiva junto com o atleta amador ou atleta de alta performance. Então conhecer a especificidade da modalidade é uma coisa muitíssimo importante, tá? Muitíssimo importante. Então, e um dos princípios do treinamento chama-se especificidade, que é entender com detalhes quais as características dessa modalidade esportiva, tá? Então, sempre, se for possível, vou trabalhar com ciclismo. Além de você entender do atleta, entender das melhores técnicas que a fisioterapia tem que usar e pode usar, né? Você também precisa, eu sempre sugiro, né, que as pessoas vão pedalar, né? Vão andar de mountain bike, vão andar de bicicleta de estrada, né, de road, de speed, ou vão correr, ou vão nadar, para você também sentir um pouco do que acontece nessa modalidade e entender e fazer essa junção de parte teórica e prática, que é bem importante, tá? Então não deixem de praticar as modalidades onde vocês vão trabalhar, né? Beleza, né? Então a gente vai sempre pensar em utilizar os princípios do treinamento para organizar as cargas de treino dos atletas. Por exemplo, aqui uma modalidade que eu trabalho também é a corrida de montanha. Dependendo da inclinação que esse atleta está percorrendo, cara, a dinâmica, né, da biomecânica dele, da lesão que ele vai ter é completamente diferente, né, de um corredor de rua, por exemplo. As descidas na corrida de montanha são cargas assim, extremamente duras para o joelho, né? E esse cara normalmente ele vai ter muitas dores, vai ser muito pior para ele descer do que subir, na maioria das vezes. Tem uns tombos comuns numa modalidade dessa, por exemplo, o pessoal cai muito. Então assim, a gente precisa realmente praticar um pouco, né, vivenciar tudo isso para entender melhor o que está acontecendo, tá? Aqui essa foto é do José Virgínio, que é um atleta de elite da Seleção Brasileira de Montanha, que a gente trabalha em conjunto, tá? Então vamos tentar entender quais são esses princípios. Na verdade tem muitos princípios do treinamento, eu vou trazer alguns, os que eu entendo como principais, tá? Princípio da conscientização, princípio da individualidade biológica, princípio da adaptação, princípio da sobrecarga, princípio da especificidade, princípio da interdependência e o princípio da continuidade ou reversibilidade. Eu vou falar de cada um deles, tá? O nosso caminho será esse, tudo bem? E se alguém tiver alguma pergunta, vai fazendo durante a fala, levanta a mão aqui ou manda aqui no chat que eu tô vendo também, tá? Pensando na questão da conscientização, talvez ele seja um dos princípios mais simples, mas um dos mais difíceis de você trabalhar, né? Por que isso? A gente pensa em que eu vou conscientizar o atleta do que ele vai realizar, eu vou explicar para ele o que ele vai realizar, eu vou explicar para ele todo o processo que a gente vai trabalhar. Isso, né, o atleta entendendo isso, a gente gera maior motivação para que ele faça aquele treino, para que ele treine bem, para que ele consiga realizar as ações que você precisa com qualidade, e a gente espera que a partir disso a gente tenha um resultado melhor, tá? Então, quando a gente pensa em conscientização, a gente está pensando também no resultado final. Olha, nós vamos fazer um ciclo de cargas assim, assim, assado, então essa semana que vem vai estar muito mais pesada, só que na semana seguinte a gente vai tirar a carga para você recuperar, na outra semana a gente vai aumentar de novo, e assim vai, né? Ou mesmo dentro de um treino específico. Hoje o treino é duro por causa disso, 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 a gente vai fazer esse treino, porque eu estou buscando esse tipo de adaptação com você, que se você tiver, a gente vai ter resultados melhores por conta disso, disso e disso.
Então, explicar as questões para os atletas é um dos princípios do treinamento para que ele entenda, né? Eu tenho feito uma brincadeira no Instagram que toda segunda-feira de manhã, eu coloco alguns erros comuns nos atletas, tá? Quem quiser ver lá depois, dá uma acessada. E é muito engraçado, assim, para perceber o quanto as pessoas se identificam com erros comuns, né? Essa segunda-feira eu coloquei o seguinte erro, né? Que o atleta, a gente trabalha com zonas de treinamento, tá? Então a gente vai de uma zona 1, que é a zona mais leve, até a zona 5, que é a zona mais pesada, de intensidade de esforço. Então eu coloquei assim, né? O atleta tinha 2 horas para treinar na zona 1. Ele fez na zona 2 e 3, que é super comum, né? Acabou o treino, ele se sentiu forte. No dia seguinte ele tinha um treino intervalado na zona 4 e ele só conseguiu fazer na zona 3. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que falaram assim, sou eu, ou conheço muita gente que faz isso, né? E então a gente constantemente também, né? É muito importante deixar isso claro. A gente, como treinador, a gente tenta conscientizar ao máximo a pessoa que ela tem que seguir a planilha de treino. Só que muitas vezes o ser humano é um ser duro, né? Ele tem vontades próprias, ainda mais quando você trabalha com adultos, né? E trabalhos à distância. Então ele faz o que ele acha melhor. E isso, a médio prazo, a longo prazo, pode levar o cara a ficar muito tempo, né? Sem praticar o esporte que ele ama, por uma lesão de overuse, por um estresse repetido, né? Já que ele vem treinando errado por muito tempo. Então, esse é um princípio muitíssimo importante, até para a gente evitar lesão boba, né? E eu já vi algumas pessoas, mas esse treinador, calma, né? O treinador está pensando em algumas questões para adaptar essa pessoa, e às vezes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não seguem à risca o que é programado. Então você vê lá o Cássio fazendo milhares de atendimentos por mês, né? Lá na Care Club, e muitos desses atendimentos poderiam ser evitados, né? Por quê? Por uma conscientização maior desses atletas. Tá legal? Então é bem importante que todo grupo de trabalho conscientize bem esse atleta que está treinando, né, aí no seu dia a dia. Aqui eu trouxe algumas especificidades, por exemplo, do triatlo, que é uma modalidade que eu trabalho bastante. Se a gente pegar aqui, a gente tem provas muito curtas, né, para o triatlo, obviamente não é uma prova curta, que dura para os atletas de elite mais ou menos 1 hora aqui, né, 55 minutos, 54, até 1 hora para as mulheres, até provas que duram 8 horas aqui, né, tipo Ironman, por exemplo. 8 horas seguidas, tá, pessoal? 8 horas parando, batendo papo, não, 8 horas seguidas de esforço. E aqui são as distâncias que eles nadam 750 metros, pedalam 20 km e correm 5, né? E isso vai aumentando até chegar aqui no Ironman, que eles nadam 3 km 800, pedalam 180 e correm uma maratona, 42 km. Hoje em dia, os atletas de elite já fazem isso por volta de 8 horas ou abaixo de 8 horas, está um nível muito absurdo de intensidade dos atletas. E olha aqui, existe um triatlon off-road, né, que é o cross triatlon, que os atletas também fazem algumas distâncias, elas variam um pouco, mas ficam próximo disso daqui. Então a gente precisa entender que esse cara que treina uma prova que dura pelo menos 8 horas, e para os amadores, em média, ela dura 12 horas, tá? Ou seja, tem gente que faz em 9, 10 horas, tem gente que faz 13, 14, 15, 16, com um limite máximo de 17 horas, você vai ter uma pessoa com muita lesão por estresse repetido aqui, né? Já que a carga de treino desse atleta é muito alta. Um atleta amador que vai fazer o Ironman, ele treina pelo menos 15 horas por semana. 15 horas por semana. Se a gente pegar um maratonista queniano de elite, ele treina 15 horas por semana.
Eu estou falando de um atleta amador, uma pessoa comum, poderia ser qualquer um que está na sala hoje, que decidiu fazer um Ironman. No mínimo, essa pessoa vai treinar 15 horas por semana para conseguir ter adaptação suficiente para terminar essa prova. Então a gente já entende que triatletas de longa distância são triatletas que têm lesões por overuse, né? Por estar ali treinando o tempo todo, quase sem descanso nunca, porque tem que ter uma adaptação. E esse ciclo para pessoas já treinadas, ele dura mais ou menos 6 meses. Então olha só, se você já é treinado em triatlon, já participa dessas outras instâncias, para você fazer o Ironman, vão ser 6 meses treinando para isso. Mais ou menos. Então olha que maluco, né, tudo isso. E o cara que treina aqui para distâncias menores, se você for um iniciante triatleta, você consegue treinar 6 horas por semana e participar dessa prova short, né? Então o número de lesões desse atleta que treina 6 horas por semana vai ser muito menor do que aquele que treina 15. Um triatleta de elite do Ironman treina de 25 a 35 horas por semana, né? É muito tempo de exposição. Então a chance desse cara se lesionar também é muito maior, né? Então a gente já vai entendendo as particularidades a partir disso, tá? Um outro princípio muito importante é o princípio da individualidade biológica. E ele traz, né, várias coisas extremamente necessárias e importantes. Primeiro, cada um que está nessa aula aqui é uma pessoa e é de um jeito, né? Então aqui o Eduardo aqui tem bigode, o Cássio já não tem cabelo direito, né? E assim vai, cara, né? Cada um tem a sua individualidade, não é só a física, né? É biológica para treinamento também. Então a gente precisa, né, e muito individualizar o que é feito de trabalho de treinamento e de todos os outros trabalhos que estão associados a esse atleta. Tanto o da fisioterapia, quanto da nutrição, quanto da medicina, quanto da psicologia, tudo é individual e deve ser individual, tá? Então a gente passa a entender individualmente a aptidão física dessa pessoa, ela começa a treinar com a gente, ou no começo do ciclo de treinamento. É muito errado a gente esperar que pessoas diferentes vão ter o mesmo estado físico ou estado de treinamento, tá? Às vezes a pessoa tem até o mesmo tempo numa prova, mas a treinabilidade delas é bem diferente, tá? Não é nada produtivo prescrever exercícios iguais, né, para pessoas de mesma equipe. Então, assim, quanto mais individualizado for o treinamento, melhor é. Então, é importantíssimo que a gente tenha isso bem definido, tá? E a gente vai ter os maiores benefícios desse treino quando eles são preparados de forma individual. Então eu sempre vou pensar nesse atleta, quais as maiores qualidades dele, o que a gente precisa melhorar nesse atleta. Então são questões muito importantes para a gente, que quando a gente olha individualmente, a gente vai conseguir trabalhar com essa pessoa, tudo bem? Outro princípio assim muito importante, quando a gente sai dessa questão da individualidade e começa a pensar no treino, é o princípio da sobrecarga. E quando eu trago aqui uma literatura de 75, né, que é lá quando o Cássio nasceu e eu nem tinha nascido ainda, porque, Gerson, mas 75 não tem um negócio mais novo? Cara, princípios de treino, eles são antigos, né? O Cássio falando que é 77, né? Mentindo na cara dura. Exatamente, Letícia, não deixa o Cássio mentir, não. Então, quando a gente traz os princípios do treino, eles são princípios antigos, né? A gente tem ali os primeiros projetos científicos de treinamento já na década de 60 do século passado. Então, existiam os primeiros livros de treinamento vieram lá de 1905, 1910, 1915, do pessoal do atletismo, do pessoal da ginástica. Isso foi melhorando, né, melhorando, até que na década de 60 começaram a surgir
aí o momento científico do treinamento, tá? Então a gente pensa no princípio da sobrecarga, né? Como esse princípio que a gente vai aplicar um treino para gerar mudanças funcionais nesse corpo, né? E que a gente está procurando ao longo do tempo uma sobrecarga progressiva. Então, sempre vou pensar numa sobrecarga progressiva. Se eu ficar sempre dando o mesmo treino, eu vou ter algumas adaptações, mas as adaptações vão ser cessadas depois de um certo tempo. É por isso, pessoal, todo mundo aqui provavelmente conhece alguém que já fez caminhada. Foi no médico, sei lá, mãe, o pai, o vô, a tia, a avó, estava precisando lá fazer mais atividade física, mais exercício, e o médico falou, ó, começa pela caminhada, né? E aí a pessoa começa pela caminhada, ela começa a fazer ali 20, 30 minutos por dia sim, dia não. Daqui a pouco ela começa a se sentir melhor, ela começa a fazer caminhada todos os dias, ela começa a se sentir melhor. Aí daqui a pouco ela aumenta essa caminhada de meia hora para 40 minutos, daqui a pouco ela está caminhando 1 hora todos os dias. Só que raramente a gente conhece alguém que ficou mais de 6 meses fazendo caminhada continuamente. Por que isso acontece? Pensando no princípio da sobrecarga, essa pessoa que chegou ali no patamar, né, de 1 hora fazendo a caminhada por dia, a sobrecarga nela está sendo a mesma todos os dias. Então o que acontece a partir disso? Acontece que as adaptações funcionais nessa pessoa vão ser cada vez menores. Então os benefícios que ela vinha tendo com o treinamento, ela passa a não ter mais, né? Já que ela não está mais se adaptando, não tem algo a mais que o corpo dela precisa. Então o corpo dela já se adaptou suficientemente e aquela caminhada já não é tão estressante para o corpo dessa pessoa, né? E quando eu falo em estresse, é um estresse positivo, tá? Todo treino é um estresse positivo, quando ele é bem ajustado, obviamente. Então, por exemplo, essa pessoa começou a emagrecer, ela perdeu peso, a insulina dela deu uma organizada, a glicemia dela baixou. Então a gente vai ter um ajuste fisiológico dessa pessoa que começou a fazer caminhada todos os dias. Mas depois de um tempo onde ela não teve mais uma sobrecarga progressiva, ela começa a ganhar peso de novo, a glicemia começa a se alterar novamente, e é nesse momento que ela precisa de um profissional de educação física, tá? Esse profissional de educação física é a pessoa que vai ajustar essa sobrecarga, e essa pessoa vai continuar tendo adaptações a partir disso. Quando eu estava na faculdade, como vocês estão hoje, eu participava de um projeto de extensão lá na Unesp, que era... A gente trabalhava com obesos e hipertensos. E todos eles começaram caminhando. Depois de 4 meses, cada um se adaptou da sua forma, obviamente, e alguns deles eram idosos, e já tinha pessoas que tinham deixado de ser obesos, a glicemia tinha baixado bastante, alguns eram diabéticos tipo 2, a pressão já estava muito mais normalizada, e a coisa mais doida, a gente só conseguia adaptação nessas pessoas, em algumas delas, obviamente, se elas começassem a correr. E aí, um ex-obeso, ex-hipertenso, ou com hipertensão agora controlada, mas que não pode se descuidar, estava começando a correr, né, idoso começando a correr, devido a um programa de treinamento a longo prazo com sobrecarga progressiva. Então olha só que interessante e que importante esse princípio, que a gente sempre vai ter que alternar e alterar essa carga, né? Atletas de alta performance, por exemplo, eles, por exemplo, lá na natação, né, no time lá do César Cielo, Thiago Pereira, eles treinavam o ano inteiro para melhorar 0,5%. Cara, melhorar 0,5%, você fala assim, é ridículo, não para o cara desse nível, no nível olímpico, né? Então, olha que coisa maluca isso, né? O cara treinar o ano inteiro para melhorar 0,5%. Então, qualquer deslize que ele tenha vai fazer um efeito maléfico
no treinamento dele e ele não vai chegar onde ele precisa chegar, né? Então, olha o cuidado, né, o detalhe que é trabalhar com atleta de alta performance, por exemplo. Nessa questão da sobrecarga, a gente vai ter alguns pontos importantes. Quais pontos importantes são esses? Primeiro, existe uma intensidade mínima, tá? Uma intensidade mínima para se ter adaptação. Essa pessoa que caminhava, começou a caminhar hoje, por exemplo, e ela está sedentária por muitos anos, a caminhada já é uma sobrecarga mínima, uma intensidade mínima suficiente para gerar adaptação nessa pessoa. Porém, daqui 3 meses, 4 meses, 6 meses, talvez não seja mais. Então a gente vai precisar que essa pessoa aumente essa intensidade para ela ficar no mínimo de intensidade para promover um efeito positivo do treino. Então a gente pensa muito na questão da sobrecarga, nessas questões de intensidade, ou seja, qual esforço a pessoa está realizando agora, e do volume de treinamento, que é a quantidade de treino que ela vai fazer, tá? E isso vai ter uma associação importantíssima, né, com como é que eu vou treinar essa pessoa? Se eu não treino nesse limite mínimo de intensidade, eu vou ter uma redução dessa capacidade de funcionar do organismo, e aí eu posso não ter mais adaptação recorrente, tá? É a mesma coisa que você for querer treinar seu bíceps, né? E pegar sua caneta e fazer 10 repetições com uma caneta. Cara, é uma intensidade tão pequena, né? A caneta é tão leve que não vai acontecer nada, você não vai ter adaptação no seu bíceps por conta disso. Então você vai ter que pegar uma carga um pouquinho maior, dependendo da pessoa, talvez meio quilo, 1 quilo, 2 quilos. Se for Eduardo, pelo que eu percebo, um bigode desse tamanho, vai ter que ser 20 quilos em cada braço e assim vai, né? Tomando café fica mais forte, velho. É monstrão, olha lá, o Fernando falando. Eduardo é monstrão, velho. O caso a gente dá normalmente cargas geriátricas, né? Para que ele consiga treinar direitinho. Outro ponto importante, né? Ou seja, quanto mais a sobrecarga se aproxima de valores ótimos para o indivíduo, mais rápida a adaptação. Então, como é que a gente consegue entender essa sobrecarga ótima? Quando a gente faz uma avaliação no atleta, tá? Então, todo treinamento deve ser previamente pensado através de uma avaliação funcional. Por exemplo, vocês devem ter passado pela disciplinas de reab pulmonar, né? Então você vai ter lá os testes de caminhada para reab pulmonar, por exemplo, que é um dado importante para treinar as pessoas. A ergospirometria, que o Celso, eu sei que ele leva você lá quando podia levar, né? Lá para aula prática, para fazer ergospirometria e tudo mais. Então é uma avaliação para entender mais a pessoa, para a gente otimizar esse processo. E aí é um ponto muito importante a gente ter a intensidade ótima para fazer isso. E quanto mais longe, né, dessa intensidade ótima, menor a adaptação da pessoa. Então é muito comum, pessoal, um atleta vir fazer uma avaliação comigo, uma avaliação fisiológica, depois disso a gente traça a zona de treinamento dessa pessoa, ou seja, os caminhos que ela deve seguir, a partir da individualidade dela, né? E depois de alguns meses ela retorna e fala assim, cara, minha adaptação foi outra a partir desses ajustes da zona de treinamento. Então a sobrecarga sendo ótima para aquela pessoa, a gente consegue com certeza aí um alinhamento melhor para o treinamento dessa pessoa. Quando a gente não avalia, fica cada vez mais difícil colocar uma sobrecarga ótima para essa pessoa, tá? Então a gente sempre tenta avaliar as pessoas para entender melhor delas. Tá legal? A gente sempre vai fazer um aumento progressivo da carga, né? Deixa eu pôr tudo logo aqui, né? Então, eu vou entender que essa pessoa está se adaptando, eu já vou aumentar a carga de treino. Essa carga pode ser aumentada toda semana, a cada 2 semanas, pode ser uma carga progressiva, pode ser uma carga em forma de pirâmide, pode ser uma carga em forma de onda, né? Quando a gente aumenta, recupera. Então vou ter formas diferentes de aumentar essa carga, tá? Mas é bem importante que a gente aumente essa carga ao longo do tempo, e isso vai ser dado alterando o volume, que é a quantidade de treino,
ou na intensidade, que é o grau de esforço do treinamento, né? E esses ajustes vão ser feitos a longo prazo para que a gente possa buscar mais adaptações nessa pessoa. E lembrar, quanto mais treinado, menos adaptável a pessoa é. Então a sobrecarga vai ter que ser muito maior. Por isso que um triatleta de alta performance treina 30 horas por semana. Porque se ele treinar 15, ele não tem uma carga suficiente para gerar adaptação nesse cara. Tá? E isso acontece no mundo todo, né? E a gente vê quando esse cara reduz carga, ele também perde em adaptações, então a gente acaba tendo que trabalhar com cargas muito altas, dependendo do tipo de prova que ele faz. É muito particular, tá? Então aí, pensando sempre que volume, né, vai se referir à quantidade, ou seja, eu posso aumentar a quantidade, diminuir a quantidade e mexer na intensidade, tá? Quando eu penso em sobrecarga, eu estou buscando a adaptação das pessoas, né? E aí, quando eu penso em adaptação, eu vou pensar numa situação que vai gerar um estímulo para essa pessoa, e nessa adaptação que a gente pode falar da reabilitação, que é que vocês trabalham bastante, como também do treinamento, que é o que eu estou falando aqui, né? A gente vai gerar estímulos, que vai gerar uma sinalização celular, uma sinalização neural, né? Uma sinalização psíquica, né? Que isso vai alterar todo o equilíbrio, né, homeostático que essa pessoa tem, e isso vai gerar uma outra série de reações como respostas, e se tudo isso acontecerem bem, a gente vai ter adaptações positivas para isso, né? Então, o que seriam adaptações positivas para isso? Eu vou ter um estímulo, eu vou recuperar essa pessoa depois desse estímulo, a gente vai ter aquele ponto chamado de supercompensação. Eu já vou mostrar aqui uma figura que fica mais claro isso. E aí eu consigo fazer o que? Um estímulo mais forte, tá? Um estímulo mais forte posteriormente a isso. Então, na hora que eu penso em adaptação a longo prazo, eu vou pensar aqui, ó, eu vou ter um estado biológico antes do estímulo, que é essa linha, né? E eu vou aplicar o treino está aqui, ó. Como é que pode ser esse treino? Um treino muito fácil, um treino adequado ou um treino muito pesado. Se eu aplico um treino muito fácil, o distúrbio da homeostasia é pequeno, a recuperação é mais rápida. Se eu aplico um treino muito pesado, o distúrbio da homeostasia é bem grande, a fadiga é muito grande e a recuperação é muito mais tardia, né? Por isso que não é nada adequado, por exemplo, o atleta por si só mudar as cargas de treinamento sem consultar o treinador. Porque o treinador pensa numa sequência de cargas olhando para as questões de estímulo e recuperação, né? Quando a gente programa sobre a carga progressiva e pensa em adaptação, a gente está pensando em estímulo e recuperação, supercompensação, a médio prazo. Então, se o cara altera um treino, ele pode atrapalhar o restante da semana toda, tá? E, obviamente, quando eu tenho um treino adequado, né, essa linha contínua aqui, eu vou ter uma fadiga adequada, que eu espero, e eu vou ter uma adaptação a isso. Fechando aqui o período de recuperação, a gente pode ter uma melhora da homeostasia, ou uma piora da homeostasia, ou uma grande melhora da homeostasia. O que a gente sempre busca, ou seja, avaliando em detalhes, prescrevendo em detalhes, olhando para os detalhes do atleta, a gente sempre busca, nem sempre conseguimos, porque é uma questão muitíssimo complexa, né? A gente sempre busca essa figurinha B aqui, ó, que é a maior adaptação possível após cada um dos treinos, que na literatura é chamada de supercompensação, tá? Posso ter uma compensação posterior aqui, mas não tão grande? Posso, né? E aí a gente pode pensar em quando que eu vou dar um novo estímulo para gerar novo estresse para esse sistema metabólico, para esse músculo, para esse posicionamento da pessoa, que pode ser às vezes um estresse muito cedo, que é aqui o A, o B,
seria o ponto ideal de colocar o novo treino, e o C, um ponto muito tardio, ou seja, já melhorei, já estou perdendo as adaptações, aí coloco aqui um treino. Por exemplo, aqui pessoas que treinam 2 vezes por semana somente. 2 vezes por semana, realmente você tem um intervalo muito grande entre um treino e outro. A gente consegue adaptação treinando 2 vezes por semana? Consegue. Só que elas demoram muito mais. Então a gente sabe que no mínimo, né, treinar dia sim, dia não, para a pessoa comum, seria o tempo aqui talvez ótimo para que ela pudesse ser estressada, ser recuperada e a gente ter essa pessoa aqui no nível B novamente, para que ela possa treinar, para que ela possa ser estimulada e estar otimizando o processo de treinamento dela. Se eu treino 2 vezes apenas por semana, eu vou estar aqui com um momento muito tardio para prescrever um novo treino. E posso demorar muito, mas muito, para que essa pessoa melhore. Treinar 1 vez por semana, então, nem preciso falar, né? Nem preciso falar o quanto vai demorar para ter uma adaptação boa e grande nessa pessoa. Então, olha que importante a gente entender essa curva de estímulo e recuperação, que é o que a gente busca no treinamento. Olha, vamos treinar tantos dias por semana, nesses dias, nesses horários, nesses períodos e assim por diante. Tá? Aí você pode pensar assim, pô, Gerson, se aquele cara que treina 30 horas, que faz 15 treinos, 17 treinos por semana, cara, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma outra aba. Acho que eu vou conseguir abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver a pergunta aqui que eu... Espera aí que tá abrindo, tá? Letícia. Professor, essas coisas são adaptadas no período menstrual feminino? Letícia, sua pergunta é ótima. Elas devem ser adaptadas ao ciclo menstrual feminino. Porém, tem pouquíssimos treinadores que entendem de ciclo menstrual feminino, tá? E a gente está trabalhando bastante para que os treinadores entendam mais o ciclo menstrual feminino. O que muitos atletas profissionais fazem hoje, já existe a especialidade de ginecologia do esporte, tá? E que são ginecologistas especialistas em exercício, são pessoas que vão estudar medicina do esporte, tem uma parte lá na Unifesp da ginecologia do esporte, é um pessoal já bem experiente, que eles fazem bloqueios, né, de ciclo menstrual feminino para tentar deixar a mulher ali deixar a mulher no mesmo patamar o mês todo. Obviamente que a individualidade da mulher não permite isso. Então a gente tenta ter o menor prejuízo mensal nesses treinos, dado que determinados momentos do ciclo menstrual são bem prejudiciais ao treino. Então, o que muitos atletas profissionais fazem hoje é em ginecologistas e fazer bloqueio de ciclo, né? Elas não menstruam mais, tudo dentro da regra de doping, tá? Que fique bem claro isso. Exatamente, Letícia, é meio contra a natureza do corpo, mas assim, o problema é você ter 15 dias do mês que a mulher não rende nada e 15 dias do mês praticamente que ela rende muito. Para a própria mulher isso é muito ruim, tá? Imagina você treinando 14 vezes por semana e você estando mal nessa semana, né? Então, assim, hoje o que se tem feito com a atletas de alta performance é fazer bloqueio para ela sentir melhor, tá? Então é uma coisa bem complexa. A sua pergunta é muito boa por conta disso. É bem complexo isso mesmo. Não é fácil treinar mulher, não, tá? Por conta dessas questões aí biológicas.
Eu vou parar essa apresentação que eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Deixa eu fechar aqui a... Pronto. Dá uma olhada, pessoal, nessa semana de treinamento desse atleta aqui, ó. Isso aqui é secreto, hein? Não mostro para ninguém, hein? Isso aqui é uma semana de treino de um atleta de alta performance. Por exemplo, na segunda-feira de uma semana o cara treinou 4 vezes. Na terça-feira teve 1 treino, 2 treinos, 4 treinos, 5, 6 treinos. Na quarta, 1, 2, 3, 4 treinos. Na quinta, 1, 2, 3 treinos. Na sexta, 1, 2, 3 treinos. No sábado, 1, 2, 3 treinos. Aí domingo, graças a Deus, folga. Né? Então, assim, isso aqui é um atleta profissional. Tá entre os 10 do mundo. Altíssima performance. Um dos melhores do Brasil da história do que ele faz. Então a gente tem uma sobrecarga aqui gigantesca. Se eu pegar aqui do lado, foram 30 horas nessa semana de treino, 30 horas e 46 minutos, né? 8 horas correndo, 14 horas pedalando e 5 horas e meia nadando, né? Mais aqui 40 minutos fazendo treino de força e outros tipos de treino. Então é uma questão assim, muitíssimo pesada mesmo, né? E se eu pego... Vou pegar um outro atleta profissional aqui, tá? Percebam que esse cara é de alta performance, campeão olímpico. Aí a gente pega um pangaré. Aí você pega um pangaré, você tem isso aqui, ó. Um dia ele nada, 200 dias sem treinar, aí ele faz uma caminhada, né? Olha, essa semana foi boa. Nadou, descansou, nadou, descansou, correu, descansou, caminhadinha leve. Isso aqui é uma pessoa comum, isso aqui sou eu, né? Então, assim, é muito diferente. Você pegar a semana aqui, ó, foram 1h40 de treino. Muito diferente, né? Então, quando a gente pensa nessas questões do que a gente vai olhar para essa pessoa, né? Olha o Cássio, né? Exatamente, Letícia. Eu nunca vi ele treinando, viu? Ele fala que treina, mas nunca vi. Só vejo ele cuidando das pessoas lá. Então aqui é uma saúde fugindo do Covid, Cássio. Manutenção da saúde. Contra a Covid, né? Então voltando aqui, pessoal, para a questão da adaptação, da sobrecarga progressiva, a gente vai ter tem que pensar nessa questão do estímulo e recuperação do atleta, não tem jeito, né? Olha lá, ó, o Cássio é o Romário aí do HC, né? Já ouvi falar isso. Treina nunca. Já fui bom no futebol, hein, Cássio? Eu já fui, né? Passado. Voltando aqui, a gente vai ter algumas reações a partir desse treinamento que o Seiler, né? O Seiler, ele fala sobre teoria geral de estresse, né? E ele chama de 3 tipos de estresse, que é uma teoria que foi feita na década de 60, a teoria geral de adaptação do ser humano, que ele fala desse estresse muito fácil, que geraria só uma reação de alarme nas pessoas, um estresse muito pesado, que geraria esse estresse de esgotamento, que é o C, e esse estresse adequado, que seria um estresse que geraria resistência na pessoa, uma tolerância maior. Então o que a gente sempre busca, né, é esse estresse de resistência. Obviamente que dentro daquelas 30 e tantas horas ali que eu mostrei para vocês de treino, do atleta profissional, a gente vai ter treinos de esgotamento, vai ter treino de resistência e vai ter treino de alarme. Porque eu não posso também treinar todo dia, toda hora pesado com o atleta. Então eu vou estimular, às vezes, a técnica do cara com treino mais leve,
ou fazer uma recuperação ativa com uma das modalidades que ele pratica, para acelerar a recuperação, para acelerar o processo e gerar mais adaptações nessa pessoa, tá? Isso é bem, bem importante aqui pra gente. Então a gente vai ficar mesclando os estresses que a gente trabalha com esse atleta a partir do que a gente programou nessa semana, por exemplo, tá? Essa semana tem competição para aquele atleta e para alguns outros. Domingo tem um triatlon lá em Brasília. Aí quem gostar de triatlon, que quiser acompanhar triatlon, vai ter transmissão ao vivo e tudo mais, tá? Os principais atletas do Brasil vão estar competindo lá. Conseguiram organizar uma competição, graças a Deus. Ainda no princípio da adaptação, né? A gente vai ter essa resposta imediata, que é apliquei a carga e tem resposta imediata, e vou ter essa resposta posterior, tá? Que é o pós-treino, tanto A quanto B, né? O A é um momento assim de bastante estresse, porque o atleta está debilitado ainda e está se recuperando. A fisioterapia e estratégias da fisioterapia podem e ajudam muito nesse contexto, tá? Com laser, eu vou falar besteira aqui, mas eu vou falar porque vocês são os especialistas nisso, né? Com laser, com botas, com contrastes, com massagem desportiva, com uma série de questões aqui que a fisioterapia vai conseguir auxiliar, né? Então, hoje, muitas vezes o fisioterapeuta que vai com uma seleção brasileira, os atletas treinam durante o dia e o fisioterapeuta trabalha fim da tarde para a noite, sempre trabalhando com esses caras nesse processo recuperativo, nesse momento posterior, nesse momento A ali do treino, né, do pós-treino, tá? E a gente pensa, né, ou seja, sempre uma questão a longo prazo, que eu vou gerar carga, recupero o atleta para buscar um efeito que a gente chama de efeito somatório, de várias cargas em uma recuperação, e ao longo do tempo um efeito acumulativo. Então, se o Cássio hoje vai treinar e só consegue fazer uma caminhada a 4 km por hora, que é o que ele consegue hoje, se a gente treinar ele de verdade, ele vai conseguir daqui a pouco a correr a 7 km por hora, a 8 km por hora. Então isso a gente vai gerando estresse com o treino, né? E buscando adaptação ao longo do tempo, ou seja, um efeito acumulativo de tudo isso. Tá legal? Então é bem, bem importante que a gente não esqueça disso, né? Então, se você vai trabalhar com um atleta e às vezes ele... estou muito cansado, você pode entender que muitas vezes o treinador está nesse momento aqui de sobrecarga somatória, né? Para buscar um efeito acumulativo, um efeito somatório muito melhor. Então pode acontecer de você estar num grupo e acontecer isso. Então você tem que entender em que momento que o treinador está. É sempre importante que você converse com o treinador para entender melhor sobre isso. Tudo bem? E aí, né, na hora que a gente fala de sobrecarga e adaptação, a gente sempre está gerenciando essa questão do estresse que é aplicado no atleta. A gente sempre está pensando nessa balança, carga, recuperação, carga, recuperação, carga, recuperação. A gente sempre vai estressar o atleta, treinamento é estresse, um estresse positivo, às vezes é um estresse negativo, mas a gente busca estresse positivo, né? E a gente está pensando em carga como essa quantidade total do trabalho que é, né, realizado pelo atleta. Então, ou seja, eu tenho uma medida quantitativa do que o atleta desenvolve, que é a carga de treino, que é uma relação do volume, da intensidade, da frequência semanal, dos intervalos, né? Então, ou seja, a carga é sempre um contexto muito complexo. E a gente vai aplicar essa carga nessa semana, pensando nessa balança aqui da recuperação, então a gente fica sempre balanceando isso. Quando aplico carga de mais ou recuperação de menos, o estresse fica negativo. Eu posso entrar em processo de início de overtraining, posso ficar muito próximo de uma lesão ou lesionar meu atleta. E quando eu dou recuperação de mais e carga de menos, eu adapto muito pouco esse atleta. Por exemplo, lá, quem treina 2 vezes por semana em dias muito espaçados, né?
Então tem muita recuperação e pouca carga. Então também não tem um equilíbrio entre essas coisas. Então a gente sempre estava tentando balancear esses contextos. Tudo bem? Esse daqui é um artiguinho antigo que a gente produziu aí há uns anos atrás, tentando pensar um pouco nessa questão da recuperação das cargas de treino, né? Esse é um meu artigo mais citado que eu tenho, né? Publicado mais citado que eu tenho, que era uma época que eu trabalhava muito com futebol e existia essa dificuldade dentro dos times de futebol de organizar bem as cargas, especialmente quando tinha jogos, né? Então, o futebol joga 2 vezes na semana, futebol de alto nível, e você tem poucos dias para treinar esse atleta e para recuperar esse atleta. Porque ele joga, o jogo é muito estressante, então a gente tentou organizar algumas questões pensando em magnitude de carga, máxima, elevada, alta, média e baixa, tempo de recuperação, mais que 72 horas até menor que 12 horas, e as capacidades físicas que são treinadas em cada momento, né? Então vou ter um aeróbio de alta intensidade, um HIIT aqui, por exemplo, que é o VO2 máximo. Eu vou ter um anaeróbio lático, um treino de força máxima, um treino de resistência de força, hipertrofia aqui, com 48 a 72 horas de recuperação. Teremos um aeróbio intenso ali no limiar 2, né, no limiar ventilatório 2, um treino de velocidade e força explosiva com 24 a 48 horas de necessidade de recuperação, velocidade de sprint, né, um anaeróbio alático, com 12 a 24 horas, e treinos mais leves, como coordenação motora, flexibilidade, né, com menos de 12 horas. Então isso aqui é mais um guia, não quer dizer que seja assim para todo mundo, mas isso aqui é mais um guia para que esses treinadores, esses preparadores físicos, eles possam entender o que está acontecendo com os atletas, para que eles possam distribuir melhor as cargas e ter melhor uma recuperação desses atletas, tá? Então esse foi um caminhar que a gente sugeriu para várias pessoas, para que esses preparadores físicos conseguissem trabalhar melhor nos seus clubes, né? E por isso esse artigo aqui tem lá, mais de 150 citações, é o artigo mais citado que eu tenho, né? Um dos princípios que eu mais gosto, que é o princípio da especificidade, né? Então, assim, o treinamento deve ser montado de acordo com os requisitos específicos da modalidade. Então, não é só o treinamento, mas também a reabilitação tem que ser voltada para a especificidade, né? A parte final da reabilitação, obviamente, quando o cara está retornando para o esporte. Então, eu preciso pensar na capacidade física predominante no esporte ou nas capacidades físicas, sistema energético que está sendo utilizado, segmento corporal que é mais usado, coordenação psicomotora utilizada. Então, sim, eu vou pensar em detalhes o que essa pessoa faz na modalidade esportiva dela para treiná-la e, no caso de vocês, para terminar o processo de reabilitação ou fazer um preventivo, né? Então é bem importante que a gente se alinhe dentro dessa especificidade para entender melhor esse atleta. Então vou ter especificidade aí em vários quesitos, então de função cardiorrespiratória, em termorregulação, ou seja, o quanto a gente precisa termorregular esse atleta, que metabolismo que está sendo usado, como é que está a integridade desse músculo, qual a composição corporal dessa modalidade esportiva, quais são as respostas hormonais que acontecem, como é que eu vou, tenho ou não hipertrofia muscular nesse tipo de modalidade, qual o padrão de recrutamento neuromuscular, né, neuromotor. Então eu vou ter que pensar em detalhes para essa pessoa. Por exemplo, eu tinha uma orientanda de uma especialização, né, do núcleo de alto rendimento, que eu tinha uma pós-graduação lá, do NAR, e ela trabalhava com corrida de montanha. E ela era uma pessoa que fazia muita ultramaratona, infelizmente faleceu no acidente, mas é uma pessoa muito querida, e ela falava muito de uma questão de treinar o pé.
de fortalecer o pé desse corredor de montanha. Só que até então ela trazia isso da prática dela, né? A Keila Bloom, né, que era uma pessoa ótima, infelizmente foi aí muito cedo. Eu falei, Keila, vamos buscar informações para ver o quanto realmente a gente poderia trabalhar com isso. E a gente buscou a fundo, e muitos trabalhos até da fisioterapia, mostrando o quanto era importante o fortalecimento do pé, exercícios específicos para o pé, para o corredor de montanha, por exemplo. Que é um cara que sempre está pisando num piso irregular o tempo todo, subindo em piso irregular, descendo, correndo num piso irregular, correndo no meio de pedras, de rio, lugar encharcado. Então, assim, era muita especificidade treinar o pé das pessoas. Porque o maior número de lesões dos caras da montanha também são nos pés, né? Entorses e coisas do tipo. Então, olha que importante a gente entender essa especificidade, olha que importante a gente olhar com cuidado para as modalidades, para pensar num programa de treino, que é algo bem complexo, né? Não é algo simples, não, é algo bem complexo, quando a gente pensa em detalhes dos detalhes, tá? E aí, por exemplo, se eu pensar só em sistema energético, olha só aqui que interessante, né? Esse quadrinho aqui, né? Ele traz aqui uma série de lutas diferentes. Karatê, Kung Fu, Taekwondo, boxe, tailandês, kickbox, full contact, boxe inglês, judô e jiu-jitsu, luta livre greco-romana, que são muito parecidas. E os sistemas energéticos que são usados em cada uma delas. Algumas usam mais o anaeróbio alático, lembra, Karatê, Kung Fu, Taekwondo, 60%. Outras usam mais o anaeróbio lático, por exemplo aqui o boxe tailandês, kickbox, full contact, né? Luta greco-romana, porque a contração nessa modalidade de luta de arte marcial, ela é mais prolongada, então o cara fica muito mais tempo com uma contração ali, às vezes isométrica, às vezes isotônica e tudo mais, durante o esforço. E o aeróbio é bem baixo durante a luta, por conta, né, dos processos, ali, dos intervalos, dos curtos intervalos que essa pessoa tem. Mas, obviamente, o aeróbio não deixa de ser importante, porque para recuperar esses dois metabolismos aqui, especialmente o anaeróbio alático, eu tenho que ter um aeróbio bem desenvolvido. Então a gente olha para isso e a gente vai treinar o atleta para isso também. Vai treinar esse atleta para desenvolver o anaeróbio alático, por exemplo, aqui num karatê, num kung fu, num taekwondo, e até no boxe tradicional, que é o boxe inglês aqui, um golpe no judô, né, um golpe pode resolver a luta, pode acabar com a luta. Né? Na maioria das vezes, um golpe acaba com a luta. Então, se eu não tiver um chute ou um soco, né, dependendo da modalidade, ali, muito potente, eu não consigo acabar essa luta num golpe. Então, eu vou treinar a especificidade disso, né, e treinar a recuperação para isso aqui dentro dos sistemas energéticos para conseguir otimizar o trabalho desse atleta. Tá legal? Então, ou seja, a gente pensa muito na especificidade do treinamento do dia a dia desses caras. Tá? Outro ponto importante é a gente pensar na atividade competitiva das pessoas. Então, eu observar a atividade competitiva das pessoas para prescrever o treinamento a partir delas. Aqui um corredor de montanha, também um corredor que eu trabalho, também de seleção brasileira de montanha, né? Que é o Hernani Souza. Ele, em um dos treinos dele. Então, se eu vou pensar num treino desse cara, às vezes ele fica 2, 3 horas correndo na montanha. Muitas vezes num lugar que não tem água, não tem comida. Então esse cara vai ter que treinar com uma mochila, vai ter que levar a própria água, vai ter que levar a própria comida, né? Para que ele termine esse treino de forma adequada. Então, por exemplo, se eu vou levar água para 2, 3 horas de treino e vou levar comida para 2, 3 horas de treino, eu já sei que eu vou aumentar mais ou menos ali quase 2 quilos de peso que esse cara vai carregar por conta dessa mochila com comida e com água. Com líquidos, né? Não necessariamente precisa ser só água, né? Então,
Olha a importância da gente ter essa especificidade, essa análise da atividade competitiva do atleta para entender todo o processo que está acontecendo. Porque na prova também vai ser isso. As provas não, né, uma prova numa montanha é um lugar muito inóspito, né? Então você não consegue muitas vezes ter lá no meio da montanha você ter igual na corrida de rua, né? Que você passa, tem água, tem Gatorade, tem às vezes numa maratona tem banana, tem fruta. Na montanha não tem isso. Então o treino tem que ser feito dessa forma porque na competição também será dessa forma, tá? Então a gente tem que pensar muito na atividade competitiva da pessoa. E, obviamente, olhar para a especificidade do treino dentro da especificidade da competição. Aqui, por exemplo, o atleta fez uma série de repetições numa subida, né? Aqui, se eu não me engano, foram 15 repetições de 500 metros na subida, buscando que esse atleta tenha adaptação suficiente à corrida de montanha. Então não dá para eu treinar um corredor de montanha só no plano, eu tenho que levar ele para a subida várias vezes. Mas eu também não vou treinar o corredor de montanha só na subida. A gente também treina esse cara no plano. Então eu preciso entender, né? Por exemplo, aqui a gente chama de altimetria, que é o quanto esse cara sobe quando ele está treinando e quanto ele desce. Eu preciso ter aí, né? Treinos específicos de subida e treinos específicos de descida também. A descida tem que ser treinada, né? Não é só soltar o freio e falar que Deus me leve, né? Porque Deus pode te levar até lá para junto dele. Então a gente precisa tomar um cuidado com isso. Tem que ser treinado, cara. Tem que ser treinado isso também, tá? E aí, ou seja, cada prova é uma prova. Acabei de mostrar aqui uma altimetria diferente e aqui hoje em dia os atletas correm com um relógio. Esse relógio são GPS. Esse relógio tem altímetro, né? Eles conseguem perceber diferenças de altitude. Então esse relógio consegue perceber por que tem essa figura aqui. Não foi eu que desenhei à mão, isso aqui foi desenhado pelo relógio. O relógio está percebendo que o atleta está subindo, o relógio está percebendo que o atleta está descendo. Esse vermelho é a frequência cardíaca do atleta. Isso aqui é numa competição, tá? Esse verde é a velocidade do atleta durante esse percurso todo. E o Cássio vai adorar agora esse dado. Esse amarelo é a cadência de passadas, quantos passos por minuto esse atleta dá em cada um dos momentos da competição. Então vai ter lugares que é tão íngreme, cara, que o cara vai caminhar. O cara vai fazer marcha, né? E vai ter lugares que o cara consegue correr com uma certa constância, mesmo sendo em subida. Percebam que o cara é tão bem treinado que ele consegue ter uma frequência de passadas idênticas. Ou seja, a técnica do cara foi igual nessa subida, a técnica do cara foi igual nessa descida, né? E variou muito pouco nesses tops aqui que ele pegou. Então, a gente tem essas especificidades, né, que a gente deve levar para o treino do atleta e deve levar por os cuidados do atleta, né? E aí, esse trabalho em conjunto é bem, bem importante. A educação física com a fisioterapia, por exemplo, tá? Aqui uma prova de 15 quilômetros, o atleta percorreu em 1 hora e 23, ele subiu nesses 15 quilômetros 787 metros e ele desceu 744 metros, né? Então, assim, teve uma frequência cardíaca média de 162 batimentos, máxima de 172. A cadência, aqui está média de 83, mas aqui está por pé, tá? E uma máxima aqui de 128. Velocidade média de 10,8 km por hora e velocidade máxima de 20 km por hora, né? Então, a gente tem todo um contexto específico dessa modalidade esportiva, dessa corrida de montanha, que deve ser levado para o treinamento do atleta. Então, a gente analisa dado por dado, competição por competição, treino por treino, para ter a maior especificidade possível no dia a dia desse atleta. Tá legal?
Essas coisas eu já falei aqui. Outro princípio, né, o da interdependência volume e intensidade. Então a gente trabalha sempre com, se eu vou trabalhar com exercício muito intenso, o volume é pequeno, então a gente vai ter um treino mais curto. Se o exercício é de baixa intensidade, o treino é longo. Então a gente sempre vai ter um inversamente proporcional ao outro. Apenas em uma metodologia chamada periodização em bloco, tá? Que hoje no Brasil é muito usada na natação de velocidade, ou em alguns esportes de força e potência, que às vezes se trabalha muito volume e muita intensidade, mas é por um período curto e para atleta de altíssima performance. Mas normalmente a gente vai sempre ter uma relação inversa entre volume e intensidade. Quando um está alto, o outro está baixo e assim por diante. Tá legal? E quando a gente vai pensar na sobrecarga progressiva, ou eu faço sobrecarga na intensidade, ou eu faço sobrecarga no volume, nunca nos dois. Porque senão eu vou estar aumentando os dois ao mesmo tempo e eu estou errando. Tá? Então vai depender muito do objetivo que a gente quer com aquela semana de treino, com aquele treino, e do período de treinamento que o atleta está. Tá? Então pode ter períodos que a gente pode até mexer um pouquinho nos dois, pensar em ritmo de prova e tudo mais, mas na maioria das vezes eu vou estar alternando entre um e outro. Ok? Isso vai ser sempre associado, né, a essas variações da carga, no volume e intensidade que eu comentei com vocês. Volume de treino, né, que envolve duração, quantidade, sempre associado a tempo, a distância, a séries, a exercícios, repetições, frequência semanal. Tudo isso é volume, a quantidade de treino. Intensidade é grau de esforço. Então vai estar associado a percentual da frequência cardíaca máxima, percentual do VO2 máximo, nível de lactato, que pode ser máximo ou submáximo, aos limiares metabólicos, a força máxima, a velocidade máxima e a percepção de esforço. Então posso usar, por exemplo, a escala de Borg ou a escala de Borg adaptada para trabalhar diferentes intensidades de esforço também. Então, um treino de alta intensidade vai ser uma percepção ali 8, 9, 10 na escala de Borg, por exemplo, aquela de 0 a 10. Né? Um treino de baixa intensidade vai ser na intensidade 2, 3, 4. Então, posso usar também a percepção de esforço para associar aqui, identificar essa questão da intensidade no exercício. E sempre a gente vai variar quando um está alto, o outro está curto, o outro está pequeno. E o que a gente faz no dia a dia dos atletas é variar exatamente isso. Né? Estou até agora falando isso, mas quando o volume está alto, a intensidade está baixa. Quando o volume está baixo, a intensidade está alta, a gente varia isso ao longo dos dias da semana, dos treinos, de acordo com os objetivos. Então os treinos são bem modificados dia a dia, tá legal? Isso é bem importante entender, porque o atleta pode chegar para você de diferentes formas, de acordo com o dia da semana que ele vai chegar para você. Acho que esse é o último princípio, né, que é o princípio da continuidade. A gente sempre pensa em treinamento progressivo, contínuo, ao longo de anos e anos. Com atletas de alto nível, a gente trabalha com ciclos olímpicos. Então a gente quantifica a carga de um ano, tenta aumentar a carga para o próximo ano, nem que seja ali 2, 3, 4, 5%, porque a gente pensa na continuidade da carga, a gente pensa na sobrecarga progressiva, e que essa continuidade vai nos dar uma adaptação mais positiva para esse atleta a longo prazo. E para a pessoa comum a mesma coisa. Se ela ficar sem treinar, a gente entra no princípio da reversibilidade, ou seja, do destreino. E aí, meu amiguinho, cada capacidade vai destreinar de uma certa forma. Né? Por exemplo, em 12 dias, eu já tenho aqui uma perda de 5 a 10% associadas a VO2 máximo, a resposta cardiovascular, né? Em 12 dias de destreino, ou seja, eu fiquei sem treinar 12 dias, já tenho alterações negativas na performance dessa pessoa. Tá? Então é bem importante que a gente também entenda que o período de férias é um período de destreino para o atleta e depois ele vai ter que retomar todo um processo inicial ali para conseguir ter boa performance novamente. Né? Esse destreino, a pessoa está lá sentada no sofá, né? Vai mexer com a composição corporal da pessoa,
tá? Vai mexer com função pulmonar, diminuição da força e resistência do músculo respiratório, vai mexer no músculo, vou ter uma densidade mitocondrial, menos capilares, menor força muscular, e vai mexer na função cardiovascular, né? Menor número de células vermelhas no sangue, volume diastólico final menor, volume plasmático menor. Obviamente isso aqui, em algumas dias das semanas você consegue retomar isso daqui, tá? Só que alguns deles, né, densidade mitocondrial, composição corporal, vão demorar semanas, né, para a gente conseguir ajustar novamente. Mas é importante sempre pensar que quando o atleta entra em férias, ele destreina, ou quando ele se lesiona. Por isso que muitos protocolos hoje tentam tratar do atleta sem que ele pare totalmente de treinar, porque o destreino é cruel, né? E então a gente tenta, né, que os tratamentos sejam mais ativos possíveis para que a gente não tenha tanta perda de performance, perda de adaptação que levou tanto tempo para acontecer, tá? Aí se eu pensar aqui no destreino aeróbio, né, vou ter efeitos centrais e efeitos periféricos, por exemplo. Vou ter mudanças, alterações aqui no sistema nervoso autonômico, que vai gerar alterações na questão simpática parasimpática, na frequência cardíaca de repouso, volumes sanguíneo aqui na questão central ainda, né, no enchimento cardíaco, no esvaziamento cardíaco, no volume sistólico. Isso vai gerar um desfecho aqui no consumo máximo de oxigênio, né? E nos periféricos vou ter menos capilares, um fluxo sanguíneo menor, uma diferença arteriovenosa também menor, né? Já que eu tenho ali um capilar menor, um número de mitocôndrias menores, né? E por consequência a capacidade desse músculo de produzir energia também vai estar menor. Então se eu penso no princípio de continuidade, um dos pontos é que eu quero ao máximo evitar o destreino. Se você pegar, por exemplo, hoje um fisiculturista, praticamente esse cara não fica um dia sem treinar do ano, por anos e anos, porque ele morre de medo de destreinar, de perder massa magra e tudo mais, né? Não é o contexto que eu trabalho, mas estou próximo de alguns fisiculturistas, então a gente entende bastante também o que acontece com eles, né? Na questão anaeróbia, a gente testou uma vez, né, esse é um artigo que a gente publicou, a gente testou um destreino em atletas de handball, né? E olha só que interessante, 40 dias de destreino nesses atletas, e a gente tem aqui, ó, força máxima, né? Supino, rosca direta e remada alta. Os atletas perderam de 5 a 7% na força em 40 dias. Salto horizontal e vertical, os caras perderam de quase nada no vertical a 4, quase 5% aqui no salto horizontal. Arremesso medicine ball, né, de 3 kg, os caras até melhoraram. Mostra aí, por exemplo, uma possível fadiga, um estresse demasiado no membro superior desses atletas, já que são atletas de handball. Então a carga desse treinamento dessa equipe deveria ser melhor quantificada, tá? Um agachamento aqui, a gente também teve uma pequena diminuição, né? Mas foi significativa. E o ponto-chave, né, é que muitas vezes, dependendo do estresse que o atleta está cometido, esse atleta pode, num período de destreino, ele pode até melhorar, se ele está próximo ao overtraining, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, toda a equipe que trabalha com o atleta, para entender que estado que esse atleta está hoje, por exemplo, se ele está saudável, se ele está próximo ao overtraining, e o destreino muitas vezes vai ser necessário para que esse atleta volte a períodos normais de saúde, de homeostasia. Tá? Bem importante também, às vezes, o período de destreino do atleta. Para finalizar, é importantíssimo para todos os profissionais que vão trabalhar com atleta conhecer e seguir os princípios de treinamento, tá legal? Porque você pode conseguir entender que momento que esse atleta está, o que está acontecendo com ele e
e quando, né, a gente vai mexer com algumas adaptações, com alguns ajustes com esse atleta, tá? Jovens atletas, é importantíssimo que a gente busque sobrecarga progressiva ao longo de anos e anos, e uma sobrecarga que não gere especialização precoce e nem lesões precoces, tá? Com atletas adultos, a gente busca sobrecarga progressiva muito associada à especificidade, né? Então, no atleta jovem, a gente vai buscando acima da carga generalista para a carga específica, aumentando essa carga específica de forma progressiva. E com adulto, a gente vai trabalhando essa sobrecarga progressiva sempre com muita especificidade, né? E o que a gente também tem que buscar muito é manter o treinamento, evitando ao máximo o destreino, ou tendo ciclos pequenos de destreino, né? Não vejo nada adequado, por exemplo, o atleta ficar um mês sem treinar, não gosto. Se ele vai ter férias, ele vai ter férias de 15 dias para voltar a treinar novamente e que a gente faça esses períodos de 15 dias por mais vezes no ano, né? Acho que é bem importante e interessante isso também, tá bom? Pessoal, acho que por hoje é isso. Tá aqui lá meu Instagram, que é onde eu me comunico mais em redes sociais, gersonleite.phd. Aqui da nossa empresa, né, o time Trifosfato, @tim.trifosfato. Convido todos a conhecerem lá um pouco mais disso. E estou aberto aí a dúvidas, perguntas, ao choro do Cássio. Estou aberto aí, pessoal. Fica à vontade para perguntar, para fazer algum comentário, algo do tipo, tá bom? Valeu, Gerson. Enquanto o pessoal pensa aí se tem alguma pergunta, obrigado pela aula. Foi bom demais, acho que era bem isso mesmo que era a nossa necessidade. E fala uma coisa, nesse pessoal de elite, o treinador leva em consideração a carga que esse atleta faz fora do treino? Tipo, foi no shopping, passou 2 horas andando com a mulher e o quanto isso interfere na recuperação, se isso tem um ajuste fino para o próximo treino ou não? Olha, nesse atleta de alta performance, quando começa a acontecer isso com esse cara, a gente começa meio que dar um puxão de orelha nele, né? E um atleta de alta performance é feito de uma equipe muito boa e de uma família muito boa, né? Então, vou dar um exemplo aqui, não vou falar nomes, né? Mas um atleta de alta performance que eu trabalhei, ele era boêmio, ele e a esposa. Então, o cara adorava sair para jantar, tomar seu vinho, às vezes tomar vinho a mais, né? Fazer jantares em casa com os amigos, receber pessoas. Só que ele queria ser medalhista olímpico. Não encaixa. Não encaixa. Então toda a equipe que trabalhava com esse atleta conscientizou esse atleta o quanto isso era prejudicial para esse cara, né? E é hora também de chamar a esposa, a família e falar, olha, nesse período pré-Olimpíada, esse cara precisa disso. Depois, vocês podem curtir o quanto vocês quiserem, mas nesse período a gente precisa disso aqui, né? E deu certo. Esse cara conseguiu reajustar essa rotina, que era rotina, era comum para ele, para a esposa sair para jantar, né, em barzinho, ir na casa de amigos jantar, vinho demais, tal, tal, tal. Conseguiu reajustar tudo isso e o atleta foi medalhista olímpico. Nunca tinha sido, né? Então, assim, nesse nível é o detalhe do detalhe do detalhe faz muita diferença. E essa sua pergunta ela é muitíssimo importante. Porque acontece muito, por exemplo, com o atleta amador, o cara vai fazer uma maratona em Nova York. Aí ele chega em Nova York, nunca foi para Nova York. Aí ele chega lá em Nova York, ele quer conhecer Nova York 3 dias antes da prova, da maratona dele. E ele passa o dia inteiro andando. Obviamente que a maratona dele é péssima. Aí depois que ele corre na maratona, faz tudo errado, né, faz uma puta de uma cagada ali, literalmente dizendo, ele percebe a besteira que ele fez. Só que esse é um atleta amador. E o treinador avisa isso, né?
Eu já tive um atleta que ele foi muito engraçado, um atleta de elite, ele ia competir o Mundial na Europa. Só que eu acho que ele pegou um voo mais barato, que ia para os Estados Unidos e depois para a Europa. E ele ia ter um intervalo de 12 horas lá em Nova York. E ele levou a mulher, levou a esposa. E ele queria ficar no aeroporto essas 12 horas. E a mulher que nunca tinha ido a Nova York, nem os dois tinham ido a Nova York, queria ir no Central Park. Eles foram, brigaram, obviamente, né? Um atleta de elite, a mulher corredora amadora. Eles foram para o Central Park, visitaram a cidade. Faltava 3 horas para o voo, eles começaram a tentar voltar para o aeroporto. Só que Nova York, o trânsito de Nova York é igual ao trânsito de São Paulo. Então, assim, o cara tá no Ibirapuera querendo chegar no Guarulhos, naqueles dias de 200 quilômetros de trânsito aqui em São Paulo. O cara perdeu o voo. E aí deu um estresse lazarento lá entre a esposa, tal. Sorte que no dia seguinte, se não me engano, tinha um outro voo lá, eles pagaram uma grana e conseguiram voar para a Europa e o cara chegou atrasado na Europa, dias depois do que ele precisava, chegou muito cansado, estressado, obviamente a competição dele foi péssima. Então, assim, são detalhes que cara, é muito complicado. Um outro exemplo aqui, só para finalizar essa sua pergunta, que é muitíssimo interessante, acontece muito. Um atleta previamente, antes da Olimpíada, o cara atleta de alto nível, treinava 6 horas da manhã, começava os treinos dele 6 horas da manhã. E a esposa trabalhava, a esposa é atriz, trabalhava no teatro. Então ela, às vezes, tinha ensaio ou tinha apresentação da peça dela na quarta noite, e ela queria que ele fosse acompanhar. E aí acabava o teatro, o pessoal, né, acabou a peça, o pessoal vai comemorar, né? E aí o pessoal, né, do teatro, o pessoal artista é um pessoal boêmio, gosta, né? Tal, tipo Cássio assim, né? E, e os caras viravam noite, então assim, o cara às vezes ele não ia, só que era 4 horas da manhã, a mulher dele não tinha chegado em casa ainda. Aí o cara ficava, ele não dormia, mandava uma mensagem pro técnico dele, falou, cara, minha esposa não chegou em casa ainda, cara, o que eu faço e tal. Isso pré-Olimpíada, cara. Então, assim, são situações que são muito complexas. A nossa sorte naquela época é que o cara separou dessa mulher, antes dos Jogos Olímpicos. E aí teve um pouco mais de paz, né? Mas ele fez uma outra cagada, que foi... Muito bom. Ele fez uma outra Foda-se cagada, a vida pessoal. ele fez uma outra Que vale é o besteira treino. ali, que ele engravidou estagiária, cara. Então, ele estava separando da esposa com a estagiária grávida. E, pessoal, isso é verdade, tá? E treinando para ser medalhista, para ser melhor do mundo. Imagina a cabeça desse cara, a rotina desse cara tava uma loucura, né? Mas no fim deu tudo certo. A gente conseguiu lá medalhas e tudo, foi tudo bem. Mas isso que você perguntou acontece muito, né? É muito normal. E Nelson Rubens do treinamento. é difícil de quantificar isso, cara. E é difícil você mexer no treino do cara por conta disso. É legal. O que mais? E mais alguma tipo de cansaço ou de esforço ajudaria? Tipo, o cara chegar no treino e falar, cara, hoje eu tô esgotado e isso gerar um ajuste, não? Você tem que ajustar, você não tem jeito, né? É, o, es- o pior estresse para o atleta, muitas vezes, é o estresse dentro da família, né? Dentro da família. Então, a gente tem que ajustar o treino, não tem jeito. Como é que você vai pedir o 100% do cara se ele está 50%? Você não tem como. Então você vai ter que reajustar, não é ajustar esse treino, você vai ter que reajustar a semana toda. Porque se hoje era uma carga alta, vai virar uma carga regenerativa. Você vai ter que entender que dia que você vai ter que colocar a carga alta, mas que não vai atrapalhar a próxima sequência, e ajuste atrás de ajuste a partir disso. Um atleta profissional, às vezes a gente reajusta muito a semana desse atleta, né? De acordo com o que está acontecendo. É bem, bem comum isso. Tá? O que mais?
Pessoal, a gente consegue tirar uma selfie aqui? O pessoal abrindo as Opa. câmeras. Vai estar pessoal de pijama, com escova escova no dente lá. Outro vai estar no banheiro. Apareceu outro bigode aqui, meu. O Arthur também, Zé do Bigode, ó. Cadê o Felipe Riso, que tem os melhores fundos sempre? Felipe normalmente aparece na aula com um brigadeiro nas costas. Ah. Fala pra ele mandar um brigadeiro pra você aí, pô. Hoje eu tô no celular, não dá pra colocar o fundo. Olha a cara de sono da turma, né? Só arrumando o cabelo ainda. Tá até na cama, tem gente na cama ainda. Essa aula dá sono, Como né? vai ser, Posso fazer como vai ser uma. essa selfie? Você vai printar? Eu posso printar aqui. Tá. Podemos? Vai. 1, 2, 3. Sorrindo de máscara. Sorrindo sem máscara. Cada um tá na sua casa, né? Acho que foi. Pessoal, é isso. Agradeço aí muito o convite do Cássio. Olha lá, a Vanessa falando, ele é indisciplinado, a culpa não é da mulher. Ó. O Eduardo perguntando se eu posso mandar os slides. Posso aqui, faço um PDF aqui, mando pro Cássio, ele manda para vocês, tá? E agradeço todos aí a presença, Cássio o convite. E nunca esqueçam, né? Conversem sempre com os treinadores, atentamente bastante, tá legal? Então eles vão deitar na maca e vão mentir um pouquinho para vocês. Aí vocês vão ficar com raiva do treinador, mas normalmente ele está distorcendo coisas. Dialoguem com o treinador, porque isso é muito importante. Muito, muito importante mesmo para entender o que está acontecendo. Se você verificar que é uma informação importante, leve para o treinador. Porque uma equipe trabalha em conjunto, né? E a fisioterapia esportiva é muito, muito importante aqui dentro de uma equipe de um atleta de alta performance e tem um papel primordial. Então, a gente tem que conversar, tem que dialogar para que as coisas caminhem melhor, tá bom? É isso. Eu, Gerson, obrigado mesmo. Excelente aula. Obrigado, Cássio, pelo convite. Obrigado a todos aí pela presença, pelas perguntas, pelas discussões. Valeu. Fechado? Fechado. Boa semana para Abraço, cara. vocês. Um abração a todos aí. Tá?